Ainda é muito cedo para a gente tirar alguma conclusão sobre a proposta dita pelo ministro Fernando Haddad de acabar com a tabela regressiva de imposto de renda e trocar por uma alíquota única de 17,5%. Por que eu digo que ainda é cedo? Porque, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós não temos ainda a proposta formal. Nós não temos a MP, se o governo for apresentar via MP, ou não temos o projeto de lei se o governo for apresentar dessa forma. O que nós temos, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, são falas do ministro Haddad em entrevistas, em coletivas, e no dia que eu estou gravando esse vídeo, inclusive, ele participou de uma sabatina na comissão da Câmara dos Deputados. Uma das coisas que o ministro disse é que os instrumentos de renda fixa passariam a ter tributação única de 17,5%, colocando fim, portanto, à já conhecida tabela regressiva de imposto de renda. Eu vou te explicar nesse vídeo por que essa medida, pelo menos ao que parece, pode ser um tiro no pé do próprio governo. Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de economia, de investimentos e falo também de carreira no mercado financeiro, porque aqui eu preparo você para as principais certificações que o mercado financeiro tem, preparando você para CPA 10, CPA 20, CE, Ancord, CFP. Se você trabalha no mercado, você sabe do que eu estou falando. Mas além disso, eu ensino o mercado financeiro para valer, com profundidade, para você sair da superfície. Então, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Combinado? Bom, vamos lá. Eu não vou nesse vídeo, pelo menos não nesse vídeo, falar sobre, o governo vai tributar dividendos, vai tributar juros sobre capital próprio, vai tributar fundo imobiliário, porque, como eu disse, ainda é muito cedo. O que eu vou falar nesse vídeo é que mudar a tabela regressiva de imposto de renda para uma tabela fixa de IR pode não ser uma solução muito boa para o próprio governo, tá bom? E aí depois que a gente tiver proposta formalizada, a gente pode vir em outros vídeos e debater ideias de, vai tributar aqui, vai tributar acolá. Fechado? Vamos lá. Como é que funciona hoje a aplicação em um instrumento de renda fixa? Existe uma tabela regressiva que funciona assim. Se o investidor fica até 6 meses, ele vai pagar 22,5% de imposto de renda. Se o investidor fica de 6 meses a 1 ano, paga-se 20% de IR. Se fica de 1 ano a 2 anos, a alíquota cai para 17,5%. E se fica acima de 2 anos, a alíquota vai para 15%. O que o governo está propondo é: elimina essa tabela regressiva e tenhamos uma única alíquota de 17,5% independente do prazo. Portanto, aquele investidor que fica 6 meses e que hoje paga 27,5% vai pagar menos de imposto de renda. Aquele investidor que fica até 1 ano, que hoje paga 20%, vai pagar menos, porque vai pagar 17,5%. Só que aquele investidor que hoje fica mais do que 2 anos, que paga 15%, vai pagar mais, vai aumentar para ele. E aí, a gente precisa entender por que existe essa tabela regressiva, e aí eu vou mostrar alguns dados aqui para a gente refletir e pensar: será que isso pode ser bom para o Tesouro? De verdade, eu tenho dúvidas. Eu desconfio que não vai ser uma boa medida para o Tesouro. E eu nem estou entrando aqui no mérito de que você vai pagar mais imposto, de que eu vou pagar mais, não é nada disso. Pelo menos nesse vídeo, eu quero discutir sobre a possibilidade de não ser tão bom para o Tesouro. Deixa eu te explicar. Quando a gente tem uma tabela regressiva desta, que vai diminuindo a alíquota à medida que o tempo passa, você concorda que há um incentivo para que você, ao investir o seu dinheiro, deixe mais tempo esse dinheiro aplicado? Porque quanto mais você deixa, menos você paga de imposto e, portanto, o seu rendimento líquido passa a ser maior. Agora, se o governo está dizendo que não existe mais essa diferença fiscal, ou seja, que vai ser 17,5% independente do prazo, qual seria a razão pela qual você deixaria o seu dinheiro aplicado por mais tempo? Se você fiscalmente não tem uma vantagem, você só vai fazer isso se a rentabilidade representar para você uma vantagem. Ou seja, porque quanto maior é o tempo que você fica, maior é o risco. Você concorda comigo? Então quer dizer que para investimentos mais longos, os investidores tendem a exigir um retorno maior, já que não existe mais uma diferença fiscal e o risco de investimento longo é maior do que curto. Tudo bem? Só que aí tem uma outra questão, que é pensar nos fundos de investimentos e também nos planos de previdência. Deixa eu te explicar. Atualmente, muitos fundos de investimentos compram títulos da dívida pública, ou seja, do Tesouro Nacional, e compram títulos longos. Para quê? Para que, ao comprar esses títulos longos,
este fundo de investimento possa se enquadrar como um fundo de longo prazo e, portanto, oferecer para os seus cotistas no Come Cotas, que é a antecipação de imposto de renda, a menor alíquota, que é 15%, e a possibilidade de resgate pagando a menor alíquota, que é 15%. Então, para que o fundo de investimento possa ter essa vantagem fiscal, ou seja, de o investidor pagar 15%, necessariamente esse fundo precisa comprar título longo. Agora, se não vai ter mais diferença, por que um fundo de investimento vai comprar títulos longos do Tesouro? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Por quê? Quanto maior é o prazo de um título, mais exposto esse título está em relação ao risco de mercado. É o que nós chamamos no mercado de duration. Quanto maior a duration, maior é a volatilidade do fundo. Tá? A maior volatilidade do ativo e, consequentemente, do fundo. Agora, pensa comigo. Um gestor de um fundo de investimentos hoje compra título longo para entrar numa regra da Receita Federal de ser fundo de longo prazo para que o seu investidor pague 15% de imposto. Qual que é a consequência disso? Quanto maior o prazo, maior é a volatilidade na cota, certo? Agora, se a gente está dizendo que não vai mudar o imposto independente do prazo, o gestor vai comprar títulos curtos, porque quanto menor o prazo, menor a volatilidade na cota. Ora, se o imposto é o mesmo, essa é a lógica. Por outro lado, o governo propôs também no decreto do IOF 5% de IOF para quem fizer aportes acima de R$50 mil em VGBL, certo? O que, portanto, quem tem esse poder aquisitivo talvez não coloque mais recursos no VGBL, ok? E, repito, pelo menos não nesse vídeo, eu não vou discutir o mérito de quem vai pagar mais ou quem vai pagar menos. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre IOF, já fiz vídeos aqui no canal falando sobre o fim da isenção da LCI e da LCA. Não é esse o propósito deste vídeo, fechou? Agora que você entendeu essa dinâmica em relação a títulos longos versus títulos curtos, a gente precisa olhar para a estrutura da dívida pública brasileira e levantar a seguinte pergunta. Se o comportamento do mercado mudar em relação à aceitação desses títulos, será que o governo vai ter caixa para diminuir o seu prazo de dívida? Ou, talvez, será que o governo vai ter dinheiro para, eventualmente, pagar uma rentabilidade maior em títulos mais longos para justificar essa equalização fiscal? São perguntas que eu faço que me parece que a resposta é não. E aí, eu vou compartilhar aqui com você site do Tesouro Transparente. Então você pode entrar, dá no Google lá, Tesouro Transparente, você vai cair nesse site do Tesouro Nacional. Tem muitos dados sobre a situação fiscal financeira do país. E aí a gente vai descer aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, em Dívida Pública Federal. E aí quando você clica em Dívida Pública Federal tem mais coisas. E aí eu quero aqui, ó, Estatísticas e Relatório da Dívida Pública Federal. E aí a gente vai abrir um arquivo aqui, ó, que é o Relatório Mensal da Dívida Pública. Vou abrir esse PDF, estou fazendo aqui junto com você, para você ver a fonte, o passo a passo e por quê, que não sei se a gente vai ter, se para o Tesouro Nacional vai ser bom. Esse documento aqui fala de toda a estrutura da dívida pública. Quanto que o governo deve, quanto que está pagando de juros, quem que está comprando, quem não está, quando vence e por aí vai, tá bom? Tudo. Então a gente vai descer aqui, para a gente ir no passo a passo, que eu quero trazer algumas informações. Aqui fala só sobre emissão, eu não quero falar de emissão, eu quero falar do valor total, tá? Aqui, emissões e resgates, também não é aqui que a gente vai falar. Pô, vai ter dados aqui do Tesouro Direto, é importante dizer que os fundos de investimentos, eles não compram via o Tesouro Direto, só para reforçar, tá? E aí a gente começa a descer aqui, ó, dívida pública externa, não é isso que eu quero tratar disso aqui, ó. O estoque da dívida pública federal, ou seja, o tamanho da dívida, ou seja, quanto que o governo deve, pelo menos em abril, porque esse dado aqui é de abril. Valores, segundo esse documento, 7,6 trilhões de reais. 7,6 trilhões. É muita grana, certo? Apesar disso, a gente nunca pode olhar a dívida de um país apenas pelo valor absoluto. A gente precisa olhar essa dívida em relação ao PIB, tá? Então, a gente poderia fazer uma outra análise sobre isso, mas o fato é que quando a gente vai falar sobre pagamento de juros, que na verdade acaba que não paga porque o governo vai rolando essa dívida, é sobre esse valor que a gente vai calcular, tá bom? E aí, ele vai falar aqui dos títulos, e aí tem aqui fatores de variação que a gente não vai entrar,
fala sobre composição, o que é prefixado, o que é índice de preço, o que é flutuante, tá aqui, tá bom? Mas tem mais coisas. Detentores, isso aqui é um dado importante, tá? Aqui ele vem documentar pra gente quem são os detentores da dívida pública, ou seja, quem comprou esses títulos. Então nós temos aqui, ó, dezembro, março e abril, uma comparação. O governo está dizendo que, ó, que hoje os fundos de previdência, eles detêm 23% da dívida pública. E aí, aqui a gente já mata aquele discurso de que, olha, meu Deus, porque são os bancos, são os ricos e não sei o quê. Sabe o que são fundos de previdência? São fundos que estão cuidando da aposentadoria do trabalhador. Seja VGBL, PGBL ou até fundos de pensão. Então, um trabalhador que colocou dinheiro em um fundo de pensão, o dinheiro está aqui, tá? E aí temos aqui, ó, instituições financeiras, aqui temos os bancos e temos aqui, ó, fundos de investimentos. Então, 22% da dívida pública está na mão de fundos de investimentos, certo? E aqui ele fala pra gente, neste gráfico, sobre composição e prazo em relação aos detentores. Eu quero que você repare aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, que aqui trata-se de fundos de investimentos. Aqui fala de quais são os tipos de títulos que os fundos têm, ó, índice de preço, prefixado e taxa flutuante. Só que quando a gente desce aqui, a gente entende qual é a posição desse detentor em relação ao prazo da dívida. Deixa eu te explicar isso, ó. Ele está dizendo o seguinte, que 14,5% de tudo que os fundos de investimentos detêm está aqui, ó, em até um ano. Portanto, toda essa diferença aqui são títulos mais longos. Eu tenho essa barra aqui que está entre 1 e 3 anos, depois eu tenho esta outra barra que está entre 3 e 5 e essa aqui mais de 5, certo? Então a gente pode perceber que a maior parte da posição dos fundos de investimentos hoje está em títulos com prazo maior do que um ano, portanto, nós temos aqui 85% disso. Só que se a gente está falando que não vai ter mais diferença e que se expor a essa carteira longa aumenta a duration, e se esses gestores de fundo começam a querer vender esses títulos longos e comprar título curto? Afinal de contas, eu quero diminuir a exposição da minha carteira. O que eu quero dizer com isso é que, potencialmente, obviamente que isso não é uma verdade absoluta, que isso de fato vai acontecer, porque como eu disse, inclusive no começo desse vídeo, a gente ainda precisa esperar a apresentação da proposta formal, tá? Mas o que eu quero dizer é que, potencialmente, pode acontecer de os detentores da dívida pública não comprarem mais ou comprarem menos títulos longos e passarem a comprar mais títulos curtos. E ao comprar título longo, exigir um retorno maior. E aí qual que é a implicação aqui? O Tesouro, para conseguir se financiar a títulos longos, vai precisar pagar uma taxa de juros maior. Então será que isso vai acontecer? Não sei. E se acontecer, esse acréscimo de juro que eventualmente o governo teria, ele compensaria um aumento de arrecadação via imposto? Honestamente, eu não sei. São perguntas, como eu disse, não dá pra gente tirar conclusão, mas são hipóteses, tá? Então, isso aqui diz muito pra gente em relação à posição dos fundos. E aí, mais pra frente, ele fala aqui sobre o perfil da dívida e fala sobre a questão do prazo e também do custo, tá? Prazo médio, ó. O prazo médio da dívida pública apresentou um aumento, passando de 4,12 em março para 4,17 anos em abril. Veja, quando o governo quer se financiar, é melhor que o prazo médio seja longo. Quanto maior é o prazo médio para o governo que está se financiando, é melhor. Porque quando ele diz que o prazo médio da dívida é de 4,7 anos, o que ele está dizendo para a gente, assim, objetivamente sabe essa dívida de 7,6 trilhões de reais? O que ele está dizendo aqui nesse documento é que a cada 4 anos, essa dívida inteira precisa ser rolada. Claro, ele não vai pagar porque ele está emitindo novas dívidas. E isso é muito caro. Então, o governo ele tem mais credibilidade quando o prazo da sua dívida é longo. 10, 20, 30 anos, isso seria saudável. Nosso histórico nunca chegou nisso, tá? Mas é importante você entender que quanto maior esse prazo, melhor. Aqui ele mostra pra gente, ó, a emissão
e o estoque. O estoque é o que ele já tinha e aqui é o que foi emitido nos últimos meses. Então, essa linha aqui, ó, mostra o prazo médio da dívida. Então, ó, o prazo médio da dívida máximo que a gente teve foi aqui, ó, perto de 4,5, quase 5 anos aqui. E aí ele caiu, obviamente, aqui no Covid, porque o mercado começou a exigir títulos curtos. E aí o que acontece depois? Está subindo e agora chegou aqui 4,2. Será que isso vai diminuir? Não sei. Mais uma vez, são hipóteses, tá? E aí ele vai trazer para a gente o custo da dívida. Então, olha só. O custo médio acumulado nos últimos 12 meses da dívida apresentou uma queda. Bom, quanto menor o custo médio, melhor. Saiu de 11,7 para 11,62, tá? E aí, o custo médio acumulado em 12 meses cresceu de 11,28 para 11,41. Então, o custo médio da dívida hoje é 11,62. E aí ele está considerando títulos longos versus títulos curtos. E aí faz a conta aí, 7,6 trilhões de reais, multiplica por 11,62 para você saber qual seria o valor de juros. Isso não é o valor que o governo vem pagando de juros por ano, porque na verdade ele não paga, ele só está rolando, mas isso compromete e muito o orçamento público. Agora, e se a gente precisar aumentar o custo para emitir título longo? Porque não vai ter mais diferença fiscal. Será que isso vai acontecer? Então, essa é uma reflexão que, assim, até esse momento, honestamente, eu não tenho resposta para isso. A gente vai precisar esperar mais, ver a reação do mercado, ver o comportamento dos indicadores, entender a proposta formal do governo. E aí, aqui nesse canal, eu voltarei quantas vezes for necessário para a gente debater, para a gente discutir, para a gente falar sobre, e agora, quem paga mais, quem paga menos. E repito, tá? O objetivo desse vídeo não foi dizer para você que você vai pagar mais imposto e que esse governo é ruim, nada disso, tá? Eu já fiz vídeos aqui recentes para analisando o aumento, por exemplo, o eventual fim da isenção do imposto de renda na LCI, vou deixar o card aí. Fiz o vídeo também analisando o aumento do IOF, em cada vídeo com seu respectivo mérito. O mérito desse vídeo é dizer assim, olha só, dado o fato de que o incentivo fiscal de deixar o investimento mais a longo prazo deve acabar, será que haverá uma mudança de comportamento dos agentes de mercado exigindo, portanto, remunerações maiores para estar em títulos longos? Essa seria uma consequência absolutamente provável. Porque, afinal de contas, por que eu vou investir em um título de 3 anos se eu posso investir em um título de 1 ano e ganhar exatamente a mesma coisa? Em termos percentuais e proporcional ao tempo, é claro. Então, é importante a gente ter essa reflexão. E se isso acontecer, pode ter um impacto significativo na emissão da dívida pública, principalmente a dívida longa. E aí, o governo talvez aumente a sua arrecadação de um lado, mas precise compensar pagando rendimentos maiores nos seus títulos. Será que vai valer a pena? Essa conta precisa ser feita, tá bom, ministro? E, obviamente, toda a equipe técnica lá do Ministério da Fazenda. Conta aqui pra mim, o que você acha disso? Você acha que é razoável a gente ter uma alíquota única? Realmente, parece que simplificar parece ser positivo. Vai simplificar, né? Vai acabar toda a história, mas as consequências econômicas disso precisam, mais uma vez, ser estudadas para saber se não vai ser um tiro no pé de o governo aumentar a arrecadação por um lado, mas precisar pagar mais juros do outro lado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Só para a gente fechar, a T2 está concorrendo ao Prêmio Best de Comunicação e eu conto com seu voto. Se você gostou desse vídeo, tem um link aqui embaixo, clica nesse link para você votar na T2. É de graça, não custa nada, vamos colocar a T2 entre as melhores empresas de educação da internet. Conto com seu apoio, deixa aqui o seu comentário, te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau!